A gente vai trazer agora para você novas informações sobre o caso da morte de Newton de Maria, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Campinas. Tem um carro que foi localizado no Novo Mundo, aqui em Campinas. A polícia está investigando, tá? Para poder descobrir quem que é o dono desse carro. Inclusive, ó, tem algumas coisas aí que foram encontradas junto ali também. Muito esquisito esse carro, um carro da mesma cor aí, que teria sido visto, né, pelas câmeras de monitoramento. A Thalita Souza tá ao vivo na sede da DIG, do DEIC aqui em Campinas, para trazer todas as informações atualizadas pra gente sobre esse carro que foi localizado e que, a princípio, tem relação com o crime, não é? E também, Thalita, trazer informações sobre o andamento da investigação, porque os integrantes da chapa contrária do sindicato foram espontaneamente prestar depoimento aí no DEIC. Thalita, as informações completas aqui no Tá No Ar Campinas. Exatamente, Felipe. Boa tarde a você mais uma vez, a todos que nos acompanham. Até o momento, 6 pessoas, então, já foram ouvidas pela polícia. Então, além da esposa, do casal de filhos, integrantes também do sindicato que trabalhavam com Newton já foram ouvidos. Esse grupo, né, que era a chapa contrária a Newton nas eleições, também depôs ontem, né? Inclusive, eles procuraram a polícia aí espontaneamente. Eles eram quem, né? Era o grupo aí quem assumia a direção antes, então, do Newton, né? Na gestão anterior, então, a Newton, era esse grupo, então, quem eram os diretores ali do Sindicato dos Rodoviários aqui de Campinas. Segundo o delegado, então, portanto, foram eles mesmos aí durante a semana quem procuraram aí a polícia, né, para prestarem os esclarecimentos. A Polícia Civil, Felipe, também confirmou que a eleição de presidente, né, que Newton aí tinha vencido, estava com uma demanda na justiça. Inclusive, nós conversamos com o advogado do sindicato, ele passou mais detalhes sobre essa situação. Vamos ouvir. A eleição, pode-se dizer, está sob júdice, né? Existia um mandado de segurança que foi impetrado por um dos ex-diretores que faziam parte da chapa, né, que até então era dos diretores do sindicato. Esses diretores foram afastados pela justiça, toda a diretoria, e aí esse componente da chapa que foi afastado lá atrás, ele entrou com mandado de segurança, alegando que teve fraude e tudo. Como a decisão do mandado de segurança determinou que fosse feita nova eleição, nós estávamos aguardando se o juiz ia determinar nova eleição ou não, porque a determinação do juiz no despacho é que aguarde-se decisão dos embargos de declaração. Então nós estamos aguardando, né? Se o juiz não falou para sair de lá, nós estávamos lá. Do Sindicato dos Rodoviários, Pedro, ele quem passou mais detalhes, então, sobre essa situação. E aí, por conta aí dessa situação na justiça, né, outros sindicalistas também que trabalhavam com o Newton devem ser ouvidos aí nos próximos dias. Ontem à tarde, Felipe, o carro usado, né, pelos criminosos, pelos 2 suspeitos aí do assassinato de Newton, foi encontrado queimado, né, em chamas no Jardim Parque Novo Mundo, que é ali a região do Campo Grande, né, do distrito do Campo Grande. A polícia não passou mais detalhes, né, porque também o carro estava completamente incendiado, que também não dava aí para as investigações, né, algum ponto, né, para a polícia acabar localizando então quem eram esses 2 suspeitos. Bom, relembrando então um pouquinho o caso para o pessoal de casa, Newton de Maria tinha 57 anos e foi morto aí com um tiro a queima-roupa quando saía de casa na quarta-feira para trabalhar, né? Ele durante a abordagem estava acompanhado pela esposa, que foi então ordenada, né, por um dos suspeitos a retornar para dentro de casa, e aí o suspeito ficou com o Newton do lado de fora e foi quem fez um único disparo. A principal linha de investigação da polícia é que realmente se trata de uma execução, já que nada tenha sido levado, né? Newton também estava com dinheiro na carteira, né? Tanto os documentos quanto o aparelho celular não foi levado por nenhum desses 2 suspeitos. Mas a polícia aí não descarta a hipótese de latrocínio. Isso porque na hora da abordagem aí, um dos suspeitos acabou anunciando um assalto, segundo a esposa, né? Ela diz, né, que na hora da abordagem o suspeito disse que queria o carro e pediu então para que ela retornasse para dentro de casa. Então a polícia também trabalha como uma segunda hipótese aí
de latrocínio. O celular de Newton já está com a polícia para as investigações e também a polícia disse que busca mais imagens, né, de câmeras de segurança ali ao redor da casa de Newton, porque as que já estão com a polícia não estão sendo suficientes para esclarecer isso, porque as imagens não mostram claramente, né, a ação dos criminosos. Portanto, nos próximos dias aí a polícia deve buscar mais imagens de segurança de casas, né, de residências ali ao redor da casa de Newton, onde tudo aconteceu então, Felipe. Ô, Thalita, essa imagem, não é, que até se num primeiro momento chegou a dizer que era uma imagem que ia ser esclarecedora, que ia mostrar o que aconteceu, fizeram aí um grande alarde, né, com relação a essa imagem, no final das contas ela acabou não mostrando o principal, que seria a placa do carro. Porém, a imagem que nós temos aqui no Tá No Ar Campinas e que você já viu, mostra a placa do carro de uma forma nítida e clara. E é com essa imagem que a Polícia Civil está trabalhando nesse momento para localizar o proprietário desse veículo. Existem outras 1000 hipóteses no meio dessa história. Por exemplo, o carro pode ter sido roubado, o carro pode ser um carro frio, pode ter sido negociado entre bandidos. Existem várias circunstâncias, não é, que agora começam a ser investigadas e agora começam a ser melhor apuradas aí pela polícia. Mas com a placa nítida nessa imagem que nós temos, uma imagem inclusive exclusiva da Rede Família de televisão, é mais fácil poder identificar quem teria, ou pelo menos, né, chegar a um norte, né, dar um norte aí nessa investigação. Por que que a história do latrocínio entrou na mira da polícia? Aliás, eu vou liberar a Thalita Souza. A Thalita Souza tá conversando ali com o pessoal da investigação e pode voltar ainda nesta edição com outras informações sobre o andamento dos trabalhos. Se vai ter gente sendo ouvida hoje, se alguma outra prova já foi encontrada, se alguma coisa já avançou nesse sentido. Obrigado por enquanto, Thalita. Agora eu vou explicar pra você por que a história do latrocínio entrou no radar da polícia, ou pelo menos teoricamente. Porque a mulher de Newton de Maria é categórica em afirmar dezenas de vezes que teve a história do roubo anunciado. Os bandidos chegaram e teriam falado, isso é um assalto. Porém, nós já dissemos isso na quarta, dissemos isso ontem, pode ter sido um pretexto para que matassem apenas o Newton. Os bandidos mandaram a mulher entrar em casa e mandaram ela entrar para que ela não pudesse ver a cara deles. Tanto que ela não tem, pelo menos em teoria, passadas características das pessoas que chegaram ali, especialmente do atirador, né? Porque o outro acabou ficando dentro do carro. Essa insistência da esposa em dizer que é latrocínio é que fez com que a polícia começasse a levantar essa hipótese. Mas a hipótese de execução é a principal linha de investigação policial nesse momento.